noite, pessoal. Vamos lá, né? Vamos começar mais uma aula nossa. Hoje nós vamos falar, né, naquela parte lá entre mercado, economia e mercado. Nós vamos falar um pouquinho agora na nossa 12ª aula, né, do curso de gestão comercial. Nós vamos falar sobre mercado, tá? É complementando mesmo, é um conteúdo que ele é parceiro do primeiro, que é sobre economia, e ele é muito interessante porque até agora nós entendemos como de fato funciona a economia, quais são os seus segredos, quais são as suas circunstâncias, os seus fundamentos e principalmente uma coisa que eu busco muito nas minhas aulas com vocês é dar praticidade para isso, né? Que é uma coisa é eu encher vocês de teoria e não mostrar isso na prática, como funciona, tá? Tanto que vocês podem ter observado aí que as atividades que eu tenho passado aí nesse período parecem ser fáceis, né? Tem até alguns que já brincou comigo, não, passo umas coisas mais difíceis, né? Mas para que isso? É para que vocês vejam a aplicabilidade disso no dia a dia de vocês, tá? Então, de fato, é uma coisa que parece boba, mas eu quero muito mostrar para vocês qual é a aplicação disso no dia a dia de vocês. Então, dentro desse conteúdo agora que a gente já está vendo agora, nós vamos caminhar agora para finalizar o módulo já, né? Dentro desse conteúdo agora nós vamos começar a falar um pouquinho sobre mercado, basicamente sobre mercado. Né? Peço perdão a vocês se vocês já ouviram isso de outras aulas, né, lá com o Gustavo, mas o meu intuito aqui é passar o meu conteúdo mesmo, que é importante dentro de gestão comercial. Eu acho muito importante um gestor comercial ter conhecimento de como que funciona a economia, de como que funciona o mercado, até para ele entender e gerenciar a sua equipe ou executar as suas tarefas mesmo de fato. Tá? É importantíssimo que quanto mais conhecimento ele tenha, melhor será a tomada de decisão dele. Tá bom? Seja você funcionário, empreendedor, um gestor, enfim, até na sua vida, no seu dia a dia. Né? Por exemplo, nós estamos passando por uma crise agora mundial que nenhum especialista, aquele que disser que já se preparou para isso, ele está mentindo, nenhum especialista no mundo imaginou viver uma situação que nós estamos vivendo agora. Né? Então é algo inédito, não só no Brasil, mas no mundo. Mas como reagir diante de tudo isso? E algumas coisas que a gente vai aprendendo meio na marra, meio no peito, é que hoje, quem tem uma condição financeira boa, quem tem uma reserva financeira boa, agora ele está vivendo um momento onde é um dos melhores momentos que ele tem para fazer compra. Né? Porque todo mundo está precisando vender, né? Os mercados, os comércios estão todos passando por dificuldade, né? Vamos imaginar uma situação aqui, supermercado, que está vendendo muito nesses dias, né? Farmácias que estão vendendo muito. Eles têm dificuldade de compra, né? Porque as indústrias, algumas estão paradas, umas não estão produzindo porque na quantidade certa, porque tem redução na demanda de funcionários, enfim. Então, mesmo aqueles que estão vivendo um bom momento, estão surfando aí na onda do negócio, eles estão tendo dificuldade de compra. Mas eu preciso comprar um carro, eu preciso comprar um móvel para minha casa, eu preciso investir. Agora é o momento, porque todos estão aflitos e doidos para fazer negócio. Então, quem se precaveu para aquele momento de emergência, agora é a hora dele fazer as boas compras deles, né? É a hora de eu comprar uma casa, é a hora de eu comprar um terreno, trocar meu carro. Por quê? Se isso não me fizer falta, obviamente. Porque agora as pessoas estão fazendo qualquer negócio. Ok? Então vamos lá, vamos ver um pouquinho aí sobre mercado. Então o nosso mercado, vamos dividir ele de novo, igual a gente dividiu a aula de economia, nós vamos dividir em partes, né? Então hoje é a primeira parte dessa aula, tá? O que é mercado? Né? Vamos avaliar bem aí e entender os conceitos disso, tá? Na aula de hoje, por exemplo, nós vamos entender um pouquinho sobre a história do mercado, conhecer os tipos e as maneiras de como o modelo econômico era utilizado pelos povos da época, né, os antigos, os nossos ancestrais, e veremos também, muito sutilmente, a trajetória do metalismo até o papel moeda, ou seja, desde quando surgiu a moeda de metal
até os dias de hoje no papel moeda, e a história vai se prolongar, né, da nossa geração para frente, da nossa era para frente, para o plástico, tá bom? Que são os cartões, né? Só para relembrar, né, dentro da microeconomia, que nós já vimos nas aulas anteriores, lá no início, a microeconomia estuda a relação entre os indivíduos que produzem e as pessoas que compram, que necessitam de alguma coisa, né? Elas estão o quê? Dispostas a gastar o seu dinheiro com algum bem, né? Seja ele serviço ou produto. Essa relação, eu já disse para vocês em outras aulas, ela se chama oferta e procura, né? E é ela quem estabelece uma regra muito importante que impulsiona os mercados, que é a famosa lei da oferta e da procura, tá? Ou lei da demanda e da oferta, ok? Essa lei também, gente, ela dita preços e quantidades consumidas, tá? Por esse motivo, ela trata de algo muito próximo de nós. E é muito importante conhecer e discutir um pouco sobre esse assunto, tá? Porque nós estamos nesse momento agora, né? Vamos imaginar aí a questão das máscaras. Quem imaginou um dia que nós usaríamos máscaras como estamos usando agora? Né? A gente via isso muito em filmes, víamos em documentários, reportagens lá na Ásia, no Japão, e a gente achava isso muito distante, né? Hoje é a nossa realidade, tá? E eu afirmo quase 100% que elas vão ficar. Assim como o álcool em gel ficou na época do H1N1, lá em 2009, 2011, eu não lembro exatamente quando foi que surgiu, para nós aqui, o álcool em gel ficou. Né? Hoje é comum sair em qualquer estabelecimento, aí, um consultório, uma farmácia, tem ali o álcool em gel e virou um hábito, né? Um bom hábito. A gente chega, já pega um pouquinho, põe na mão. Assim eu acho que vai ficar a máscara para a gente aí, tá? Então vocês podem ver que a máscara teve a preço de ouro aí há uns dias atrás, no começo da pandemia, e agora massificou, porque muitas pessoas passaram a fazer, né? Indústrias automobilísticas passaram a produzir, só para vocês terem ideia, entanto que a demanda foi grande, e aí caiu na realidade, tá? Mas isso nada mais é do que isso aqui, a lei dos preços e quantidades, entendeu? Lei da oferta e da procura. Definindo o mercado, então, gente, ele é o local onde os agentes econômicos realizam suas trocas ou buscam produtos e serviços para satisfazer as suas necessidades, tá? O mercado é a interação entre os agentes econômicos, tá? Aqui eu pus uma foto ao lado para vocês verem aqui do mercado ali de São Paulo. Eu já tive a oportunidade de conhecer lá, muito bacana, muito bonito. Mas aqui a gente vê, ó, basta a gente olhar na imagem, ó, nós temos um atendente, temos os consumidores, entendeu? As lojas de produtos e serviços, né? Porque eu preciso de um garçom para me servir. É aqui aonde está o centro disso tudo. Por isso nós chamamos isso de mercado, porque é onde existe uma demanda por parte do consumidor e uma oferta por parte da empresa, do estabelecimento que oferece o seu produto ou serviço. Então ali é o ambiente deles, onde eles se misturam, tá bom? Quem já ouviu falar na história já do escambo? Né? Com certeza alguém já estudou isso, tem uma memória boa aí, lembra disso, né, pela escola. Né? Antes de existir o mercado, né, como a gente viu na imagem anterior, antes de existir esse mercado, porque aqui o que as pessoas trocam? Dinheiro por mercadoria e serviço. Então eu venho aqui, eu quero consumir uma bebida dessa, eu pago por ela, existe um preço mensurável, imaginar um valor aí, R$ 30. Eu pago, sento em uma mesa, consumo e pago com o meu dinheiro, papel moeda ou cartão. Tá? Antes disso, na verdade, não existia dinheiro, né? Então o escambo diz respeito à forma mais primitiva que existia de mercado, que nós conhecemos, tá? Imagine, por exemplo, há milhares de anos atrás, não existia moeda, não tinha telefone, né? E muitos dos produtos que nós temos hoje também não existiam, as pessoas não conheciam isso. E elas se relacionavam com as pessoas que moravam na sua região. Então elas não tinham acesso a outras coisas.
Aqui a gente vê uma imagem ilustrando aqui a época do descobrimento do Brasil, né? Os portugueses desembarcando aqui e trazendo coisas interessantes do seu dia a dia lá, comuns, mas super interessantes para quem vivia aqui, que não tinha acesso àquilo. E, por contrapartida, ouro, especiarias, madeira e outras coisas que eram muito comum para os nossos índios, já não era tão comum assim na Europa. Então aqui mostra bonitinho eles fazendo as trocas, né? Olha para você ver, trocando espelho por pedras preciosas, tá? Esse era o escambo. Era uma forma que eu tinha de trocar um serviço meu ou um produto por outro, já que não existia moeda, ok? Logo, aqueles indivíduos produziam alimentos simplesmente para quê? Para sobrevivência, né? A gente chama aí de agricultura de subsistência. Ou seja, eu produzo, eu consumo. E elimino ali na raiz a minha lei da oferta e da procura, né? Mas o problema da escassez já existia naquela época também. Logo, quando um plantava trigo, o outro criava porcos. E assim, quem cultivava trigo não poderia viver somente de trigo, né? E assim a mesma coisa também para quem criava porcos. Então aqueles indivíduos começaram a quê? A fazer trocas de seus produtos. Logo, essa troca se tornou algo tão normal que deu origem ao primeiro mercado. Então eu precisava de trigo para fazer pão, eu levava um porco e trocava por uma quantidade de trigo. Eu plantava arroz, eu ia até o mercado e trocava por uma quantidade de carne, ou remédios, ou plantas medicinais, enfim. E ali era feito dessa forma, tá? Precisava de gordura, por exemplo, quem criava porcos, eu precisava de gordura, eu trocava o meu trigo por aquela gordura, tá? Então o escambo tem por característica essa troca de mercadoria entre as pessoas, tá? Que possuem necessidades diferentes. Mas com o passar do tempo, começaram a perceber que havia algo de errado nisso. E alguns entenderam que seus produtos tinham um valor muito maior do que o outro, né? Por exemplo, eu consumo muito mais carne do que eu consumo trigo. Então não era justo eu trocar uma saca de trigo por um porco, né? Obviamente que começou ali a existir, vamos imaginar ali uma mensuração, né, entre aspas aí, para criar esse tipo de situação. Não, então peraí, se você precisa de um porco, então você tem que me dar no mínimo umas 3 sacas de trigo para compensar isso, né? Porque eu não consigo produzir na mesma quantidade que você, enfim. Havia ali vários atributos e vários requisitos para fazer essa mensuração, né? Ou seja, atribuir valor tornou-se uma coisa muito necessária para quem produzia alguma mercadoria ou algum serviço, tá? Mas como fazer isso em uma época que só existia trocas? Então imagina, como é que eu ia fazer essa mensuração, como é que eu iria terminar que o meu produto é mais importante e deveria ser mais valorizado do que o seu. Então lá na época, né, aqui a história nos diz que no ano 300, né, por volta do ano 300, ali 268 a.C., começou-se a surgir as primeiras moedas, né? Aqui eu peguei umas moedas aqui da época de Cristo, tá? Que tem a imagem aí do imperador, né, do César, imperador romano. Tem até uma passagem muito bacana na Bíblia, né? Onde os fariseus questionam Jesus ali sobre se era correto pagar impostos, né? Porque as pessoas reclamavam de pagar impostos naquela época, né? E aí ele fala, né, numa passagem lá em Mateus, ele fala que peguem uma moeda, né? Olhem na moeda, de quem é o rosto que está na moeda. E eles dizem, né, do imperador, de César, né? E aí ele responde, então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? E interessante a gente voltar lá atrás um pouquinho, né, quando na época da coroa aqui no Brasil, do Império, nós devolvíamos 1/5 dos impostos, né? E existiu até na época, né, o Tiradentes, né, que tentou fazer com que nós fôssemos independentes, enfim, uma série de movimentos nos tornou hoje um país independente. Mas se formos calcular hoje, talvez pagamos até mais de 1/5, né, de impostos. Não mais para a coroa, mas para o governo hoje, né? O Brasil é um dos países com a maior tributação que existe no mundo hoje. Eu até publiquei no meu Instagram, no meu LinkedIn esses dias, uma comparação
de impostos entre Brasil e países da Europa e da América do Norte. É uma diferença gritante. Nós temos hoje aí alguns países que as taxas são pouquíssimas, né? Por exemplo, em combustíveis, alguns países cobram 7% só. Nós pagamos mais de 40% hoje em combustível. Então, não sei se resolveu muito os movimentos da época, não, sabe? Mas, enfim, voltando aqui para a aula, surgiu então o metalismo, que foram o quê? As moedas que dariam valor a isso, né? E identificaram alguns requisitos, né, dentro do metalismo ao papel moeda, né, até os dias de hoje. Foram identificados alguns requisitos que deveriam ser preenchidos para que surgisse de fato a moeda de troca, né, o famoso metal, a moeda. Algumas mercadorias se tornavam moedas, mas não existia a praticidade do transporte e do manuseio. Então imagina, eu sou criador de porcos, eu tinha que ir lá agora na cidade, no mercado, numa região lá onde ficavam ali os mercadores, e trocar aquilo por um remédio, ou por uma consulta de um médico, por exemplo. Né? Imagina, eu tinha que jogar um porco dentro de uma carroça, levar, toda aquela dificuldade de logística ali, né? Então as moedas surgiram também até para tornar prático isso. As civilizações, na época, também já começaram a possuir tecnologias, né, para encunhar isso, fazer esses trabalhos em metais. Então, isso foi facilitando naturalmente essa questão, tá? Em Esparta, iniciou com o ferro, né? Fazia-se as moedas de ferro. O Egito, Roma, China e a Europa já utilizavam o quê? O bronze, o ouro e até mesmo a prata já. Em função da raridade, o ouro e a prata assumiram realmente a função de moeda e também até pela sua durabilidade, tá? Mas naquela época também surgiu o que nós chamamos hoje em dia de banco, que é uma história bem interessante. Depois, quem tiver curiosidade, entra no Google aí e pesquisa um pouquinho. Tinha-se naquela época um grupo que era muito rico, né? E ele ficou aí conhecido na história por se chamar os Cavaleiros Templários, né? Foi criada em Israel, né, em Jerusalém, e era uma ordem de cavaleiros do exército, né, vindos ali da religião, né? E eles eram um grupo muito rico, muito abastado, né? E entre Roma e Jerusalém, que era vamos chamar de uma estrada real, vamos falar assim, existiam os peregrinos, as pessoas que ficavam indo e voltando, né, naquela região. E como as estradas passavam por dentro de florestas, não havia iluminação correta, uma rota bem definida, a possibilidade de haver esconderijos para ladrões eram grandes, né? Então os viajantes faziam o quê? Depositavam nas mãos destes cavaleiros templários lá em Roma os seus metais, ou seja, as suas moedas, né? E depois que chegavam, recebiam um certificado desse depósito, né, um documento, e quando eles chegavam no seu destino, em Jerusalém, eles iam até aquele mesmo local, né, aquele mesmo prédio dos Cavaleiros Templários de lá também, e trocavam aquele certificado novamente pelos seus metais. Né? Então aqui isso nos traz uma lembrança muito grande do que é os movimentos bancários de hoje. Né? Então isso surgiu lá atrás, lá no comecinho, lá no Império Romano. Imagina que bacana. Então alguém lá atrás já teve essa ideia e começou. Pesquisem isso, sabe? É muito bacana, é uma história muito legal. Após essa era do metalismo, né, e com o aumento dessas transações, a necessidade de um volume maior de metais exigiu que as pessoas utilizassem a moeda papel. Né? Porque, por exemplo, eu precisava ir a Roma fazer uma compra muito grande. Como que eu levava aquelas moedas? Então passou a existir o documento, né, através dos templários, que foram aí, abro aspas, os primeiros banqueiros do mundo. Mas quando eu chegava em Roma, que eu pegava aquela moeda, era muita coisa, era muito volume, era muito peso, eu tinha que ter ali animais, colocar aquilo em cestos, enfim. Começou a ficar inviável. Aí o que aconteceu? Começou a surgir, então, as letras de câmbio, que nada mais é do que certificados
de depósitos de moedas metálicas. Tá? Ela era o que nessa época? Uma forma alternativa de pagamento. Tá? Eu tentei pesquisar para achar uma da época, mas não encontrei. Achei só essa aqui, né, do Brasil, datada aí do ano de 1835, né, mostrando para a gente que o quê? Vamos dizer hoje que isso aqui seria um cheque, né? Até uns anos atrás, aí, dos anos 80 e 90, eu ainda lembro das pessoas fazendo aquela promissória, né, e chamando ela de letra. Né? Você comprava um carro de uma pessoa, ficava devendo ali uns 10 mil reais, eu dividia para você ali umas 2, 3 vezes, e você dizia a ele, faz uma letra aí que eu assino para você. Né? E eu nem imaginava que era isso. Depois, estudando, na época de faculdade, que a gente foi entender um pouco mais a profundo, e a gente veio aí hoje, ó, que nada mais era do que um compromisso, né? Um documento que eu gostaria de comparar hoje, nos dias de hoje, a um cheque. Então, ou seja, eu comprava alguma coisa de alguém, dava uma letra de câmbio dessa, ele ia lá naquele banco, que é onde guarda o meu dinheiro, apresentava e trocava aquilo por dinheiro, tá? E a migração da moeda papel para o papel moeda, depois disso tudo, gente, foi muito natural, né? Os bancos passaram a emitir esse papel em função do valor metálico correspondente. Tá? Nós chamávamos isso na época de funding, né? Hoje é o financiamento, ou seja, ter valor monetário intrínseco ao metal correspondente à quantidade de papel moeda. Ou seja, eu tinha 2 mil reais em valor de moeda pelo seu material, pela sua quantidade, eu emitia um papel para você de 2 mil reais, tá? Ou seja, um valor correspondente. E aí foi acontecendo a migração dessas moedas para o papel moeda, ok? Nós vamos ver agora algumas das facilidades da moeda, né? Quais eram os benefícios dessas moedas, né? E intermediar a troca era uma das finalidades mais básicas e essenciais disso, né? Viabilizar trocas, né? O trabalho também. E isso facilitava para as pessoas decidir quando deveria ocorrer o consumo. Né? Por quê? Porque me dava mais liberdade de escolha e de quando eu iria gastar aquilo. Ou seja, eu não precisava agora na minha colheita da minha lavoura trocar tudo aquilo em outra mercadoria naquele momento. Ou seja, eu poderia fazer dinheiro ou papel moeda ou letra de câmbio e ir utilizando aos poucos de acordo com a minha necessidade ao longo do tempo. Tá? Outro benefício do papel moeda também era trazer medida de valor, né? Onde todas as mercadorias e serviços seriam mensurados em moedas. Ou seja, a partir de então, uma saca de arroz valeria X moedas, né? 30 moedas, 10 moedas, uma moeda, né? Vamos antigamente lá, uma dracma, por exemplo. Tá? Tem até uma parábola na Bíblia que fala, né, das dracmas. Então passou-se a ter um valor mensurável disso. E também padronizou e criou uma oportunidade de acompanhar e controlar o sistema econômico como um todo, né? Isso é até hoje. Né? As moedas têm valores diferentes, né? Hoje nós temos no mundo aí várias moedas que são padrão de valor, né? Por exemplo, o euro, o dólar, né? A libra esterlina. Eu estou até assistindo um seriado aí na Netflix, né? The Crown, que fala da coroa, muito interessante, quem quiser assistir depois eu super indico. E lá eles têm a moeda, né, a libra esterlina, que é uma das moedas, se eu não me engano, a mais valorizada no mundo hoje, né? E todas elas têm a imagem da rainha nelas, né? E nas costas grandes personagens, né, como Winston Churchill, né, e entre outros grandes pensadores e grandes cientistas ingleses. Mas, por exemplo, é uma das moedas que serviram lá atrás como referência para controlar o sistema e padronizar e servem até hoje, tá? Uma das moedas mais antigas que tem no mundo aí. Keynes também disse que o dinheiro, né, serviria de reserva de valor, né? Ele disse que a moeda é liquidez, que significa o quê? Poder trocar rapidamente por algo que eu necessite.
tá? Não é somente fator de troca, mas de precaução e especulação. Ou seja, se eu tenho papel moeda, eu troco aquilo em qualquer momento por qualquer mercadoria que eu preciso. Tá? Isso me dá liquidez. E posso fazer essa troca como precaução, ou seja, os mercados vão fechar e eu tenho dinheiro agora, eu corro no supermercado, faço uma grande compra e guardo aquilo para um momento difícil, tá? E como especulação, eu sei que agora é um momento de comprar imóveis, eu tenho dinheiro, né, em papel, fato, compro várias casas e quando o mercado começar a erguer, eu vendo essas casas por um preço muito maior do que o que eu paguei, tá? Especulação. E também um dos benefícios conhecidos do papel moeda são pagamentos diferidos, tá? A moeda proporciona o quê? Pagamentos em tempos diferentes. Eu compro agora, eu compro amanhã, eu compro no futuro, ou eu não compro nada agora e deixo só para o futuro, ou eu compro tudo agora e nada no futuro. Ou seja, ele me dá essa liberdade. Ok? Então, para concluir, é uma aula que eu particularmente gostei muito, não sei se vocês gostaram, né? Nós definimos hoje o que é mercado, descobrimos que mercado nada mais é do que o local onde os agentes econômicos fazem ali suas transações, né? Deu exemplo aí do nosso mercado de São Paulo, quem conhece o mercado de BH, né? Eu gosto de usar esses exemplos ali porque a gente vê ali de tudo, né? Tem o mercado de BH, então, mais propriamente conheço mais, é fantástico. Você entra ali, põe seu carro no estacionamento ali em cima, você já acha ali galinha, papagaio, periquito, gaiola, e lá para dentro você tem carne, bebidas, né? Os bares, enfim, tecidos, você acha de tudo ali dentro, tá? Então me lembra muito os mercados de escambo antigos. Bem, a história também nos mostra que no início eram apenas trocas, né, de necessidades e elas fomentaram a formação de padrões de mensuração. Ou seja, no início eu trocava só uma mercadoria pela outra, depois eu comecei a entender que a minha era mais importante que a sua e eu deveria mensurar, dar um valor para aquilo. Tá? E por final nós vemos também e podemos entender como ocorriam as transações comerciais, né, antes da criação das moedas e como de fato elas evoluíram aí através dos tempos. Ok? Tem tudo isso, né, na nossa aula de hoje. Eu, do fundo do coração, espero que vocês tenham gostado. Né? Eu tento tornar elas menos chata o possível, né? E eu queria deixar para vocês uma atividade bacana para a gente fazer também, para a gente começar a entender como que funciona, de onde que surgiu, enfim. E eu quero explicar, como eu tenho feito nas últimas aulas, explicar o exercício de hoje, né? Eu queria que vocês fossem aí na internet, no Google mesmo, e pesquisassem sobre as moedas brasileiras, né? Ou sobre a história, né? Vou até alterar aqui, ó. Sobre a história das moedas brasileiras, ok? Entra lá, digita isso, ó. Pega isso aqui, joga lá no Google, vocês vão ver, tá? Após essa consulta, né, escreva nas linhas abaixo o nome de todas as moedas brasileiras que você encontrou. Depois, troca ideia com seus colegas, né? Manda o WhatsApp para alguém, faz um grupo aí, faz um grupo de chamada, entendeu? De vídeo chamada e troca ideia. Vê o que vocês acharam de bacana lá. Eu deixei alguns sites aqui que eu pesquisei, que eu gostei muito, tá? Esse último aqui da Veja aqui eu achei fantástico, tá? Mas dá uma entrada, olha, esse educacional aqui tem tudo lá nele, tá? O Wikipédia também, fantástico. Vocês vão ver que gostoso que é pesquisar sobre isso, como que surgiu, as primeiras moedas brasileiras, né? A trajetória do nosso dinheiro até os dias de hoje. É algo importante, tá? Pode parecer algo muito bobo, mas isso aqui é assunto, tá? Isso aqui é referência para a gente, traz muito conhecimento e, sem dúvida nenhuma, conhecimento vai ficar com a gente. Ninguém toma, ninguém te rouba, né? Eu sei que a gente está num momento difícil, a gente nem vê falar de quando vão voltar às aulas presenciais, mas do fundo do coração eu acredito muito que isso não é motivo para não aprender. Tá? Eu converso muito com algumas pessoas que o que você vai contar
para os seus filhos daqui a alguns anos, daqui a 10 anos, sobre esse momento de hoje? Você se abateu nele? Né? Você parou de estudar porque simplesmente as aulas eram aulas virtuais e o curso que eu pago não é para isso, enfim. Você se abateu diante da primeira dificuldade? E aquela palestra que eu dei para vocês no ano passado sobre ser resiliente, né? É para usar agora. É nos momentos difíceis, né? Quantos livros você já leu nesse período? Que livros agregaram valor para você? Quantos cursos online agora estão tendo aí diversos, sem pagar nada, sem custo nenhum? Quantos que você já fez até agora? Tá? Avalia isso, pega firme, vamos junto, eu estou com vocês, o que precisar, a partir de agora pode me chamar aqui no WhatsApp, no grupo, ou manda para mim no privado as dúvidas que vocês tiverem, eu vou ter o maior prazer em ajudar vocês e responder uma por uma. Tá ok? No mais, muito obrigado, boa noite e até mais.